vozes da minha cabeça. Sem muita enrolação, você já deve saber pelo título do vídeo, mas os últimos 2 episódios de Fire Force, por enquanto, os últimos episódios por enquanto foram lançados, e é claro que eu vou ficar aqui conversando um pouco, falando sobre as minhas impressões e sobre o que aconteceu nesses 2 últimos episódios, depois da vinheta da mendigagem. Opa! Para tudo aí! Antes de continuar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aí, dá aquela força pro canal, e agora sim, bora continuar pro vídeo. Bom, o episódio 11, ele começa mostrando aquele grande pilar que surgiu no meio do Oceano Pacífico ali, no meio da região costeira do Japão, e mostra a perspectiva dos pescadores que estão ali em volta e, obviamente, eles estão apavorados. Não demora para esse incidente ser noticiado, o que deixa a oitava a par do que está acontecendo. Inclusive, nesse momento, a Hibana, ela relembra que haviam 8 pilares naquela salinha embaixo da terra que era da ilha Sumire. Então, esse pilar aí é só o primeiro de outros 7. E quando todos os 8 aparecerem, já era. Todo mundo vai de ruas. Puta vida! E agora pra desligar essa merda aí, meu? Isso a gente tem uma cena ali pra mostrar que os Tigers brancos estão comemorando, que tudo tá indo conforme eles estão planejando, mas isso na verdade é só para inserir de vez o Ferry na trama desses pilares. Ferry, que eu diria que é o personagem mais importante da tropa de execução do Grande Desastre e o único que vai aparecer na série aparentemente, porque no mangá, quando o Ferry aparece pela primeira vez, se não me engano, aparece uma tropinha junto com ele, mas no anime nem sinal deles. Então aparentemente eles foram cortados. Não julgo, porque ele realmente é o único que tem alguma relevância entre eles. O resto no mangá não fez nada. Mas o que seria essa tropa? Pelo que eu entendi, eles seriam os responsáveis pela proteção do status do Grande Desastre como algo realmente executável, como algo que realmente vai acontecer, porque eles vão lá proteger os pilares e tudo mais, eles mantêm esse status quo, como se, ó, a gente vai iniciar aqui, então você mantém isso como algo que vai acontecer. Ah, e tá também que eu vou mencionar agora, que eu falei antes que essa tropinha ali no Grande Desastre, eles foram cortados no anime. Certo? Estavam no mangá, cortados do anime aparentemente. Porém, tem uma outra cena que a princípio havia sido cortada também nessa parte ali da comemoração deles aí, do ritual que eles estavam fazendo, que era uma cena do Yona. Porém, ela foi na verdade realocada para um pouco mais à frente. Então, daqui a pouco a gente fala dela. Por enquanto, vamos seguir com a história. O mais importante no momento é que surge um grande colosso, um grande infernal colossal de CGI lá onde está o pilar, e é claro que todo mundo fica impressionado e não por bons motivos, já que ele começa a se mover em direção à Terra, o que para aquela coisa gigante obviamente já é um sinal de ameaça, e todo mundo começa a correr com medo. É óbvio também que isso é noticiado e o Shinra corre junto com o Scope para tentar impedir o pior de acontecer, mas os bombeiros da segunda brigada chegam ao local primeiro, assim como o Kurono, que não tá muito afim de lutar, mas digamos que ele tem um chefe persuasivo. O nome desse novo personagem é Oguro, e ele é uma das figuras importantes dentro das industriais Jima. Ele é um chefe abusivo, então ele não é muito bem visto por quem trabalha com ele, pelo menos não quem trabalha tão diretamente com ele, mas o Oguro consegue produzir resultados perfeitos, então ele conseguiu crescer rapidamente dentro da empresa do mesmo jeito. E para funcionários novos é dito que eles têm uma certa admiração por ele, porque é só seguir os conselhos dele que eles vão crescer na empresa com certeza. Então, como eu falei, para quem trabalha diretamente com ele, o pessoal não curte muito. Quem tá novo ali chegando tem uma certa consideração por conta do status dele. Seguindo em frente com o roteiro, a segunda unidade começa a atacar o infernal gigante, nos proporcionando 2 cenas de balística aerodinâmica. Só que isso não funciona e o bicho contra-ataca com uma rajada elétrica que desabilita todos os aparelhos eletrônicos que a segunda unidade trouxe. Você tá em choque! Além, é claro, de ferir muitos soldados. Então chega a hora de apelar para o Juggernaut, que é o nosso querido Takeru Noto. Só que é nesse momento que chega o Shinra e o Scope para impedir o disparo de atingir o final gigante, ou aparentemente de impedir isso. A gente pedir que o Takeru atingisse o infernal no último segundo, mas daqui a pouco vai ser explicado o verdadeiro motivo. Não foi porque eles queriam impedir o Takeru de atingir o infernal. Por outra coisa, no momento o Shinra ele acaba sendo atingido, ele cai na água, tanto que o Kurono é obrigado a ir salvar ele. E o Scope ele explica
pro Juggernaut, basicamente, ele demora um pouquinho pra explicar, mas ele explica basicamente que se o Juggernaut errar o disparo e atingir, na verdade, o grande pilar que tá atrás do Infernal, ele vai liberar a erupção de um vulcão submarino. E aí vai dar muito pior, porque ele pode não só não atingir o Infernal, como destruir toda aquela parte, toda aquela região que está perto do vulcão. Com isso dito, o Juggernaut ele encontra um ponto nas docas no qual ele pode spamar projéteis contra o bicho sem arriscar atingir o pilar, o que também ajuda o Kurono a voltar para a terra firme com o Shinra, já que ele também estava considerando deixar o Shinra afogado, mas graças a isso ele chega lá e bota o Shinra à terra firme. E assim o próprio Oguro diz pro Kurono: ó, vai lá, filhão, enfrenta aquele bicho que tem dinheiro. E começa também a discutir com o Honda, que é o capitão da segunda unidade, sobre quem vai ficar com a custódia do Shinra. O Honda quer puxar para ele, mas o Oguro quer puxar pro lado dele também, porque foi a companhia, as indústrias Haijima, na verdade, que resgataram o Shinra. Mas aí o Ferry aparece. Olá, Marilene. E faz eles flutuarem, levando o Shinra com ele. Nisso o Kurono já começa a comemorar, tipo, ainda bem, menos um pra mandar em mim. Só que o Oguro responde: oh, tu não leu o contrato? Que? Se eu morrer aqui, se prepare para a escala 7x0. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. E sobre o Honda, ele cai na água, mas logo é resgatado, então não se preocupe também. O importante no momento é que o Infernal prepara mais um ataque, o que força a evacuação dos civis que estão num CGI vagabundo, com todo respeito. Que coisa horrorosa! Mas ainda assim, muitos saem desse churrasco. E felizmente, a quarta unidade chega para ajudar na evacuação. Eles conseguem ali diminuir um pouco o número de vítimas naquela situação, graças ao Pan, que é o capitão dessa unidade agora nesse momento. E eles também ajudam no contra-ataque. Só que quem aproveita a situação para roubar a cena é o Kurono, que espalha a sua fumaça nas feiras do Infernal e acaba destruindo ele de dentro para fora. E assim a gente pode dar por encerrada essa luta, basicamente. Vai ter mais uma extensão dela daqui a pouquinho, mas basicamente a luta acabou aqui e o Ferry comemora o resultado, porque sem derrotar o Infernal Titã aí, não teria como continuar o ritual pro grande desastre. E ao longo a gente vê que o show chegou ali no local. E é aqui que começa o episódio 12, que seria o episódio final até o momento, pelo menos essa parte aqui da terceira temporada. Ele começa justamente no embate entre o show e o Ferry. As leis da física não se aplicam pra nós. O Shu ele consegue lutar contra o Ferry, enquanto a Arrow fica jogando flechas para ele conseguir se mover pelo ar sem perder muita altitude, o que é um pouco mais difícil do que parece, especialmente por causa do poder do Ferry. Poder esse que é explicado, mas como a expressão é bem longa, eu vou resumir. Basicamente, o Ferry usa calor para controlar a gravidade, que seria a atração de massas a nível molecular. Isso acontece porque ele também consegue usar a Dula Burst. Aparentemente não são só os pilares que têm acesso a esse poder. Por que ele especificamente tem isso? Não me pergunte por quê, não me pergunte como, eu também não sei, com todo respeito. Para mim isso continua um mistério até agora. E detalhe, só detalhes. O Ferry ele meio que tem uma dor de cotovelo, porque ele queria ser um protetor dos pilares, e não um cara que fica gerenciando como o grande desastre acontece. Só que o Shu rejeitou ele. Ao mesmo tempo, o Ogun, que é da quarta unidade, ele viu o Shinra, e é claro que ele vai lá confrontar o Pan, e o Pan permite que ele vá resgatar o Shinra. Mesmo que tenha um outro cara ali, que eu não lembro o nome, não vou colocar ele, também não vou me esforçar para lembrar, mas ele se opõe ali, e o Pan basicamente Michael, dane-se, não vai deixar ele pra trás não. Só que, logo que o Ogun ele vai fazer isso, o Sho ele termina a batalha dele contra o Ferry e resgata o Shinra por conta própria. Leva ele pra terra firme e quando o Ogun se aproxima do Sho, o Sho foge. Então, por enquanto, a parada importante é que o Kurono vai brilhar mais uma vez, porque ele finalmente arranjou um jeito de se divertir com aquele infernal gigante. O que significa que esse infernal está completamente lascado. Eu vou comer teu cu. E no momento que ele se desfaz, no momento que ele cai, no momento que ele fica todo destruído, e ele acaba se dissolvendo na água. E aí a gente vê ali que a Iris teve alguma conexão adula bem bizarra por algum motivo. Só que a gente não tem muito tempo para pensar sobre isso, porque o Titã que está dissolvendo na água
começa a se fundir com o pilar gigante, tornando tudo preto. E é exatamente para esse momento que veio a cena do Yona. Essa cena se trata nada mais nada menos do que um flashback do passado dele. Lembram que foi ele que substituiu o herdeiro Ruffles e tudo mais? Então, aqui tem um flashback que explica bem mais da origem dele, mostrando que ele veio diretamente de Adola quando o primeiro grande desastre aconteceu, e ele tá na Terra desde aquela época. Inclusive a própria Materazo é bem mais velha do que parece, porque quando a gente vê ela, a gente vê uma mulher bem jovem, parece até uma adolescente ali, só que ela tá aí desde 250 anos atrás. E nunca é dito explicitamente o que é exatamente o Yona. Ele diz ali que para conceitos e a compreensão humana, ele seria uma espécie de demônio. Terminando esse flashback, o topo do pilar oceano começa a queimar, começam a surgir chamas negras dele, e agora nós vamos para uma viagem no tempo com o Shinra e também a Inca, mas eu não liguei muito para ela. O importante aqui é que o Shinra vai usar o poder de ignição dele em Adola para poder viajar momentaneamente para o passado. E ele vai fazer isso para ver como que era o mundo antes do grande desastre. E é aí que tudo fica em preto e branco e vão aparecendo várias imagens realistas, com fotos e vídeos que começam a aparecer. E essa cena é simplesmente cinema. No mangá, a cena já é estranha, é esquisita. E no anime eles conseguem transmitir isso muito bem. É sério, eu sei que eu estou falando aqui baixo, calmo, porque é tarde, eu não quero falar alto. No momento que eu tô falando isso já é bem tarde, mas é sério. Se você não viu esse episódio, se você não viu pelo menos esse trecho, procure em algum lugar que tenha ele e assista, porque isso aqui é incrível. E vai ter mais coisa no futuro. Eu achei que ia ter uma cena específica aqui, que talvez eu fale um pouquinho mais depois, mas o que está aqui, que foi entregue nesse episódio, já é, pra mim, incrível. É uma boa adaptação do que está no original. E o curioso aqui, também, tem um detalhe curioso, é que o Shinra diz que são esses seres que se parecem com pessoas. Ou seja, para ele, os humanos em live action, os humanos em fotos e vídeos, como nós, são esquisitos. É como se para ele a gente estivesse em um baile da estranheza. E ele relata durante toda essa viagem no tempo que ele faz, que ele tem que se controlar para não ser engolido pela loucura. Para você ver o nível quanto estava sendo incômodo para a mente dele. Porém, é quando ele relata isso que a gente volta para o presente e a gente vê que ele tá meio diferente, tá com o cabelo loiro e está tudo amarrado. E a gente descobre que os pilares gigantes já tiveram um grande avanço, né? Porque já está no quinto. Ou seja, a gente foi do primeiro e o negócio simplesmente pulou já pro quinto, e o próximo será o sexto, depois o sétimo e por fim o oitavo. Já está nos últimos ali os pilares para o grande desastre acontecer e o episódio acaba. No bem geral, eu gostei bastante desses dois últimos episódios, especialmente o 12, porque tem essa cena da viagem do passado que brinca muito com metalinguística. E sobre o que eu ia falar de uma parte que eu achei que ia estar aqui, seria justamente aquela velha em live action que tem no trailer. Eu achei que ela ia estar nessa cena aqui também. Achei que eles iam adiantar uma outra parte que acontece mais pra frente e iam botar aqui, mas isso não aconteceu. Eu não vou soltar muita coisa sobre essa cena em específico. Pra mim é uma das cenas mais marcantes do mangá, é essa velha em live action, porque é uma série tão legal que eu quero que as pessoas tenham a chance de ver isso se surpreenderem. Eu não quero estragar certas experiências, a não ser que seja uma coisa que não foi adaptada, a não ser que seja uma coisa que eu já não tenho esperança que realmente vá acontecer, que vai ser mostrado. Mas o que eu vou dizer aqui, a primeira coisa que eu vou dizer sobre essa velha, é que a gente já viu ela. E enfim, no geral eu tô satisfeito. Agora é esperar até ano que vem, até janeiro de 2026, que é quando chega a segunda e última parte de Fire Force, pra gente entrar na reta final do anime. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não acho que eu tenha falado nada demais nele a princípio, mas eu espero compensar alguma coisa. Eu espero que você também tenha gostado também dos episódios, porque realmente foram episódios bem satisfatórios, normalmente, especialmente o episódio 12. E comente aí se você compartilha dessa alegria, se você tá ansioso para que chegue logo janeiro de 2026 e a gente veja a conclusão dessa história, em anime pelo menos, porque o mangá já terminou. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrevendo se não for inscrito, e eu vejo vocês estão assistindo aí em qualquer vídeo que eu vá postando por aqui.